Deixa eu te perguntar, você quer fazer desse ano um ano diferente? E finalmente começar a cuidar de você, da sua saúde, começar a treinar e ser aquela pessoa disciplinada? Para isso, você precisa primeiro mudar uma coisa muito importante. Eu tô falando de você mudar primeiro a forma como você pensa sobre você mesma. Porque eu tenho certeza que lá no fundo, bem lá no fundo, você acredita que para ser disciplinada, para ser consistente, você precisa nascer com esse dom. Isso não é verdade. Disciplina não é algo que você nasce com ela, é algo que você vai construindo todos os dias. Eu, por exemplo, não nasci uma pessoa disciplinada, mas hoje eu vou te contar como mudar isso em você de uma forma assim leve e finalmente você se tornar uma pessoa orgulhosa de si mesma, uma pessoa consistente nos seus treinos e você vai até começar a falar que é disciplinada, porque você não é uma pessoa preguiçosa, você não é uma pessoa indisciplinada. O que acontece é que o seu ambiente e as escolhas que você tem feito até agora te empurram exatamente para esse comportamento. Você aprendeu a ser assim. E isso é uma coisa que se tornou normal em você, por isso que parece tanto que você é desse jeito e que não tem solução. E quando o seu ambiente ele trabalha contra você, nenhuma motivação, nenhuma força de vontade dá conta de mudar tudo isso. Porque não é sobre motivação, não é sobre força de vontade. Existe uma série de outras condições que te fazem desistir antes mesmo de você começar. Às vezes, o pouco tempo livre que você tem, muito estresse, muito cansaço, e sobra pouca energia para você poder ir treinar. Você está tão sobrecarregado que isso é a última coisa que você pensa. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito de burlar tudo isso? Você iria acreditar? Existe uma regra que muda tudo. Tudo que se você conseguir aplicar na sua vida, você vai conseguir mudar qualquer hábito seu, seja ele qual for. E no nosso caso, ele vai mudar o seu hábito de desistir dos seus treinos e vão te ajudar a se tornar uma pessoa disciplinada, uma pessoa consistente. E essa regra, ela é muito simples. Primeiro, você para de falar que é uma pessoa preguiçosa, que é uma pessoa indisciplinada. Agora você vai tirar todas essas palavras e todos esses pensamentos da sua cabeça e vai se concentrar em apenas uma coisa. Você precisa tornar fácil tudo aquilo que é difícil para você e difícil tudo aquilo que é fácil para você. Tudo bem, eu sei que é meio confuso, mas calma que eu vou te explicar. Vamos pensar no exemplo da nossa alimentação. A gente sabe que comer doce, comer lanche, comer coisas ultraprocessadas, aquelas coisas bem saborosas, é fácil, não é? Principalmente se você tem tudo isso em casa. Você tá com aquela vontade enorme de comer um doce, aí você abre a geladeira e tem sorvete, você abre o seu armário e tem chocolate. Você abre o aplicativo de fast food e a comida tá lá em um clique e chega rapidinho na sua casa. Agora me responde uma coisa. E se esse hábito de comer todos os dias um doce super calórico passasse a ser algo difícil? O fato do alimento estar na sua casa, na sua geladeira, já torna isso super fácil. Mas se você precisar pegar o carro, ir até o supermercado, estacionar, ir até a prateleira, passar depois no caixa, voltar dirigindo para casa e só depois comer, você acabou de tornar algo que era fácil, que era só ter aí o seu armário, até a sua geladeira, em algo difícil. E toda vez que você quiser comer algo e pensar em toda essa logística que você tem para fazer, para conseguir comer, você vai acabar desistindo. Então é muito mais difícil você ir até o supermercado do que você ir abrir a geladeira, que é óbvio. E essa é a mesma lógica que a gente precisa fazer para tornar algo difícil em fácil. Então todo aquele hábito que a gente sabe que é difícil começar, a gente tem que tornar ele mais fácil. Porque quando você torna mais fácil, você reduz a sua decisão, todo aquele esforço mental, toda a logística. E isso muda tudo. Agora vamos pensar nessa mesma lógica associada ao treino. Eu sei, é difícil sair de casa, é difícil ir treinar, é difícil começar, ainda mais quando a gente tá estressado, cansado, quando tá frio, quando tá chovendo. Então, nem se fala. Mas e se você facilitar essa ação?
Tipo, como você escolher uma academia perto da sua casa, ou então escolher um horário que é quase impossível de você desistir. Por exemplo, antes do trabalho, antes de qualquer compromisso, ou arrumar um espaço na sua casa para você se exercitar, ou até mesmo só deixar a sua roupa arrumada para ir caminhar. Deixar a sua bolsa já organizada no dia seguinte, deixar a sua garrafa de água já pronta do lado. Marcar, por exemplo, com uma amiga para ir junto com você. Agora você vai pensar na sua rotina. Como você vai organizar o seu ambiente de uma forma que vai ser impossível de você desistir? Porque você facilitou tanto, mais tanto, que aquilo que te impedia de ir, de começar, de desistir, já não existe mais. Quando você deixa a decisão fácil, você não negocia mais com a sua mente. Você diminui todo esse esforço mental e você simplesmente vai, porque já tá fácil. Não tem mais tanto empecilho. Mas antes você precisa ter consciência sobre o seu ambiente e se perguntar: como é que o seu ambiente hoje está te influenciando? O que que no seu dia a dia te favorece a manter os hábitos que você não quer mais? E o que você poderia fazer para facilitar as suas decisões de treinar ou de começar um hábito novo? Um outro exemplo: acordar cedo. Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, porque normalmente eu durmo tarde. Mas se você quer acordar cedo, se eu quero acordar cedo, e eu começo a dormir com a janela totalmente fechada, fico com o celular do lado da cama, mexendo até de madrugada, com certeza eu vou acabar dormindo tarde. E quando amanhecer, o corpo ele não vai querer acordar. Principalmente pelo fato da janela estar escura, do quarto estar escuro, a janela estar fechada, e eu não vou conseguir ver que já amanheceu. Então essa é uma coisa que facilita eu acordar tarde. Muitas vezes não é a falta de disciplina, é a falta de ajustar o nosso próprio ambiente para aquele comportamento que a gente quer ter. Então agora, se eu deixo o celular longe da cama, por exemplo, se eu deixo a janela assim um pouquinho aberta só para conseguir ver a luz do dia, se eu deito para dormir mais cedo, o normal é que quando amanhecer, o celular vai despertar, o quarto já vai estar mais claro e vai ser mais fácil de acordar. Não vou dizer que vai ser super fácil, porque tem pessoas que às vezes têm mais dificuldade para acordar cedo mesmo. Mas vai ser mais fácil do que se estiver escurinho, estiver quentinho. Outro exemplo. A gente sabe que a gente precisa beber água. Mas se a água, ela tá na geladeira, numa garrafa pesada, você tem que ir até a sua cozinha, pegar a garrafa, pegar um copo, às vezes você não quer sujar o copo, porque acabou de lavar a louça. Parece que são coisas bobas, mas são micropensamentos que ficam na nossa cabeça que a gente acaba analisando. O cérebro ele calcula tudo isso e na maioria das vezes você não vai, porque o cérebro ele vai calcular os prós e os contras. E na maior parte das vezes ele vai escolher a opção mais fácil, que é ficar sentada com sede. A não ser que você esteja com muita, muita, muita sede, aí você vai ser obrigado a levantar, mas até você chegar nesse ponto, você já está desidratado. Mas se você, antes de sentar no seu escritório, antes de você ir trabalhar, você encher a sua garrafa de água, deixar ela ao lado, vai ficar super fácil. Então, toda vez que você tiver com sede, que você sentir um pouquinho de sede, você vai pegar ela lá e vai tomar. Quando você vê ao longo do dia, você já tomou a quantidade necessária que você precisava. Então a gente tem que ser honesto para saber que não existe receita fácil, não existe rotina perfeita. E não adianta eu passar aqui uma rotina pronta, porque cada pessoa, ela vive um ambiente diferente. Só você consegue observar na sua volta e perceber o que está te mantendo exatamente em onde você está agora. E a pergunta certa não é como eu viro uma pessoa disciplinada. A pergunta certa que você tem que se fazer é como eu me organizo, como eu organizo o meu ambiente para facilitar as minhas escolhas e para facilitar os hábitos que eu quero fazer. Porque se você tem um objetivo, por exemplo, de se exercitar mais, de emagrecer, de ter mais saúde, de cuidar mais do seu corpo, enfim, você precisa mudar os seus comportamentos. Mas os seus comportamentos só vão mudar quando você mudar o ambiente. Porque para você ter disciplina, não é sobre você ter mais motivação, é sobre você gastar menos energia decidindo as coisas que você precisa fazer.
Porque quando o ambiente ele já está organizado, quando você torna as suas escolhas mais fáceis, você simplesmente faz. Você não gasta tanta energia, entendeu? Se torna fácil. E é aquela coisa que é sem drama, sem ficar negociando com você mesmo, sem sentir culpa. Experimenta fazer isso. Se você quer ser mais disciplinada nos seus treinos e conseguir ter uma rotina mais saudável, tenta tornar mais fácil a sua decisão de treinar. Pensa bem quais são os motivos que você desiste, o que está te fazendo desistir, o que te impede de ir quando você quer. E tenta facilitar essa escolha. Começa olhando ao seu redor e tenta mudar tudo aquilo que é um empecilho. O que você pode facilitar hoje? O que você pode tornar mais difícil para você não fazer tal coisa? São algumas perguntinhas que eu deixo para você pensar melhor. Eu sei que às vezes parece difícil, principalmente agora nesse começo, mas são coisas que realmente vão fazer diferença. E se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual é a primeira mudança que você vai fazer no seu ambiente. E se você quer aprender a criar hábitos de movimento de forma mais realista, sem essa pressão, sem desistir toda hora, me segue aqui. Toda semana eu vou tentar trazer um conteúdo como esse para te ajudar nesse processo. E nós vamos conversar muito sobre constância, movimento possível, rotina leve e uma vida real. Principalmente encontrar formas de tornar as suas mudanças algo sustentável. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.